No coração de uma mata, onde a escuridão parece ter vida própria, uma trilha sinistra se estende entre as árvores imponentes. É um caminho marcado por sombras e segredos ocultos, um local que inspira medo e ansiedade naqueles que ousam percorrê-lo. Dizem que nessa trilha, em noites de lua cheia, um lobisomem aterroriza aqueles que se aventuram por ali. Sua presença é sentida através dos uivos arrepiantes e das pegadas enormes marcadas na terra. Os relatos falam de corpos mutilados encontrados ao amanhecer, testemunhas de sua brutalidade lendária. Vinícius, um jovem trabalhador em busca de melhores oportunidades, enfrenta diariamente essa trilha assombrada. Sua rotina noturna e solitária começa antes mesmo dos primeiros raios de sol iluminarem o horizonte. Prepare-se para adentrar um universo sombrio e cheio de enigmas. O que aguarda Vinícius em sua jornada pela trilha perigosa? Quais segredos serão revelados à medida que a história se desenrola? As respostas estão à espreita, convidando-o a explorar o desconhecido e desvendar os mistérios que se escondem neste relato impressionante. Então, sejam muito bem-vindos ao canal Escuridão Macabra, onde você encontra os vídeos mais aterrorizantes do YouTube. Aqui você tem vídeos novos dia sim, dia não. Se inscreva no canal e faça parte da família que mais cresce no Brasil. O relato de hoje é sobre um jovem chamado Vinícius, que aos 25 anos já enfrentava grandes desafios em sua vida. Este relato aconteceu no trajeto da casa dele para o seu serviço em maio de 2020. Nessa época, ele vivia em uma comunidade na cidade de Santo André, mas trabalhava em São Paulo, em um local distante de sua casa. Para conseguir chegar a tempo no trabalho, Vinícius precisava sair de casa, na escuridão da madrugada, às das 4:30 da manhã. Cada manhã, Vinícius levantava-se com determinação e enfrentava uma jornada cansativa. Ele saía de casa e caminhava em torno de 3 quilômetros, até a estação de trem mais próxima. Ali, esperava o trem chegar, com a expectativa de encontrar um lugar vago para sentar, pois também havia várias pessoas como ele, que buscavam uma oportunidade na grande São Paulo. Quase todos os dias, o trem chegava abarrotado de pessoas, mas Vinícius estava acostumado com aquela rotina. Ele se encaixava como podia no meio da multidão, agarrando-se às barras de ferro para manter o equilíbrio durante a viagem. O som dos trilhos ecoava nos seus ouvidos, misturando-se com as vozes abafadas e os bocejos sonolentos dos passageiros. Ao chegar em sua parada, Vinícius enfrentava mais uma etapa de sua jornada. Ele pegava o primeiro ônibus, que o levava até um terminal de transporte público. Lá, ele precisava esperar por um tempo até a chegada do próximo ônibus que o levaria finalmente ao seu local de trabalho. Durante a espera, Vinícius observava as pessoas ao seu redor. Havia outros trabalhadores como ele, jovens e adultos que também enfrentavam desafios diários para ganhar a vida. A criminalidade na região era uma preocupação constante. Vinícius tinha consciência dos riscos que corria todos os dias, mas ele não deixava que o medo o paralisasse. Pois a necessidade de cuidar de uma família onde ele é o irmão mais velho, e a sua mãe com algumas limitações, por causa dos seus problemas de saúde era o que o motivava ele, todos os dias. Por fim, o segundo ônibus chegava e Vinícius embarcava mais uma vez. Ele olhava pela janela, observando a cidade acordar enquanto o veículo se movia pelas ruas. O sol começava a surgir, trazendo um pouco de luz para a vida de Vinícius. Ao chegar ao seu trabalho, Vinícius dava o seu melhor em suas tarefas. Ele sabia que tinha poucas oportunidades, mas estava determinado a superar as adversidades e construir um futuro melhor para si mesmo e para sua família. Apesar das dificuldades, Vinícius mantinha a esperança de que um dia as coisas seriam diferentes. Ele sonhava com uma vida mais tranquila, com melhores oportunidades e menos riscos. Enquanto isso, continuava lutando e valorizando cada conquista, por menor que fosse. A história de Vinícius era uma representação das muitas pessoas que enfrentam jornadas árduas e desafiadoras todos os dias. Sua coragem e determinação eram inspiradoras, e sua luta contra as adversidades mostrava a resiliência do espírito humano.
E assim, Vinícius seguia seu caminho, enfrentando as dificuldades com coragem e esperança, na busca por um futuro melhor. Mas em uma manhã de maio de 2020, aconteceria algo inacreditável com ele, que mudaria a sua vida para sempre. O trajeto que Vinícius fazia toda manhã até chegar na estação de trem, era no mínimo perigosa, pois ele descia o morro por quase 1 quilômetro pelas ruas estreitas e perigosas da comunidade. Neste trajeto ele passava por pessoas desabrigadas, pessoas drogadas e até mesmo por traficantes, mas como ele e a sua família eram de pessoas humildes e do bem, nunca tiveram problemas. Mas logo que ele saía do morro, ele cortava caminho por um campo de futebol que tinha na baixada. Esse campo era de terra e quando chovia, Vinícius tinha que ensacar os pés com sacolinhas plásticas para preservar o seu único par de tênis. No final deste campo tinha uma trilha de mais ou menos uns 200 metros de mata fechada, apenas o caminho desta trilha era de vegetação baixa. Mas não era só Vinícius que se arriscava nessa trilha, pois na baixada do morro tinha uma ponte estreita de madeira, que vivia derrubando pessoas no córrego fétido. Para evitar passar por esta ponte ele e muitas outras pessoas se arriscavam pela trilha. Durante esta trilha ele encontrava alguns usuários de drogas que ficavam na mata para usar e vender estes produtos. Mas nessa manhã a lua cheia iluminava bem a trilha, só que neste dia e neste horário, apenas Vinícius caminhava por esta trilha. Quando de repente, ele sentiu uma sensação estranha ao entrar na trilha, era uma sensação que ele nunca havia sentido antes, como se alguém o seguisse e o observasse. Ele a todo momento olhava para trás para ver se via algo, mas nada, então ele começou a ouvir passos o seguindo bem de perto. Neste momento, Vinícius acelerou seus passos tentando sair logo daquela trilha, mas um uivado alto e longo ecoou pela mata, parecia bem próximo a ele. Imediatamente Vinícius parou, olhou para trás e perguntou quem é? Quem está aí? E a única coisa que ele pôde ouvir, foi uma respiração forte e ofegante. Ele olhou na mata para ver se via algo, quando de repente um vulto grande saiu de trás de uma árvore. Não dava para identificar o que era naquela escuridão, mas naquela região já se ouviu relatos sobre um animal grande e peludo que caminhava pela mata. Alguns achavam que eram pessoas fantasiadas, querendo assustar ou roubar, mas outros afirmavam firmemente que era lobisomem. O coração de Vinícius começou a acelerar enquanto encarava aquele vulto misterioso, que se aproximava dele na trilha. O medo tomou conta de seu corpo, mas ele se recusou a deixar o pânico dominar sua mente. Com coragem, ele deu alguns passos para trás, mantendo os olhos fixos no desconhecido. O vulto se movia com agilidade entre as árvores, emitindo grunhidos estranhos. Vinícius tentou manter a calma, lembrando-se de que ele tinha enfrentado muitos desafios em sua vida. Ele sabia que precisava agir rapidamente para garantir sua segurança. Sem pensar duas vezes, Vinícius começou a correr pela trilha, impulsionado pelo instinto de sobrevivência. O vulto o perseguia com ferocidade, seus passos pesados ecoando pela mata. Vinícius corria o mais rápido que podia, saltando sobre raízes e desviando de galhos. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto a distância entre ele e o vulto diminuía. Vinícius sabia que precisava encontrar uma maneira de se proteger. Com determinação, ele avistou uma árvore próxima e teve uma ideia. Sem hesitar, Vinícius se aproximou da árvore e começou a subir com agilidade. Ele escalou o tronco, buscando um local seguro entre os galhos. O vulto estava cada vez mais próximo, sua respiração se misturava ao ar denso e sombrio. Aquele vulto ficou sem saber para onde ele havia ido, pois não viu ele escalando aquela árvore. Aquele animal horripilante, de repente parou e começou a farejar, para ver se sentia onde Vinícius havia se escondido. Finalmente, Vinícius conseguiu se posicionar em um galho alto o suficiente para estar fora do alcance do vulto. Ele observou com alívio enquanto o animal misterioso rondava embaixo da árvore de um lado para o outro, incapaz de farejar Vinícius. O tempo passou devagar enquanto Vinícius permanecia naquela posição, mantendo-se silencioso e imóvel. O vulto parecia desistir lentamente e, com um último uivo melancólico, desapareceu entre as árvores.
Vinícius esperou alguns minutos antes de descer da árvore, ainda atordoado pela experiência assustadora. Ele continuou seu caminho, agora com mais cautela e vigilância. Cada som da floresta o fazia estremecer, mas ele não deixou que o medo o paralisasse. Ao emergir da trilha, Vinícius encontrou um grupo de moradores locais que haviam decidido enfrentar o perigo da ponte estreita. Eles compartilharam histórias semelhantes sobre encontros estranhos e acreditavam que um lobisomem habitava a região. Embora Vinícius estivesse abalado pela experiência, ele decidiu não deixar o medo dominar sua vida. Ele estava determinado a continuar lutando por uma vida melhor, apesar das dificuldades e dos perigos que enfrentava diariamente. A partir daquele dia, Vinícius fez questão de se juntar aos demais moradores para atravessarem a ponte estreita juntos, nas noites de lua cheia. Eles acabaram se tornando um grupo unido, enfrentando os desafios em conjunto e compartilhando o desejo de superar a adversidade que a vida os proporcionavam naquele momento. Embora as dificuldades e os riscos ainda estivessem presentes na vida de Vinícius, ele encontrou coragem e apoio naqueles ao seu redor. Eles mostraram que, mesmo em meio às sombras da escuridão, a união e a solidariedade poderiam iluminar o caminho para um futuro melhor. Na noite de lua cheia seguinte, enquanto Vinícius e seu grupo atravessavam a ponte, eles ouviram gritos desesperados de socorro, ecoando pela mata. Na mesma hora o grupo imaginou que seria o lobisomem, fazendo a sua próxima vítima. Mas como eles estavam longe dessa mata, não puderam fazer nada. No final do dia, quando ele voltava para sua casa, por volta das 8 horas da noite, Vinícius viu várias viaturas de polícia parados na entrada da trilha. Vinícius na mesma hora soube que algo muito grave aconteceu por ali. Quando chegou perto de uma policial, que estava vigiando as viaturas, ele perguntou o que havia acontecido e na mesma hora ela falou que foram encontrados 3 corpos mutilados na manhã daquele dia na trilha, que essas pessoas haviam sido mortas com sinais de brutalidade. Vinícius então contou a sua história para a policial, que parecia não acreditar no que ele falava, como se isso fosse apenas uma lenda. Na mesma hora em que a policial falou, ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ouvir as palavras dela. Os corpos mutilados encontrados na trilha confirmavam seus temores mais sombrios. Ele se perguntou se os gritos desesperados que haviam ecoado naquela noite eram dos infelizes, que acabaram sendo vítimas do lobisomem. No dia seguinte, os boatos se espalharam pela comunidade, e o medo se instalou profundamente nos corações de todos. Vinícius e seus amigos discutiram a situação, debatendo sobre o que poderiam fazer para proteger a si mesmos e aos outros moradores. Embora a polícia estivesse investigando os assassinatos, eles sabiam que precisavam se unir e encontrar uma solução para se manterem seguros. Juntos, decidiram fortalecer a segurança na trilha, estabelecendo um sistema de rodízio para vigiá-la durante a noite. Vinícius se voluntariou para fazer parte do grupo de vigília. Ele sabia que era uma tarefa perigosa, mas estava determinado a proteger sua comunidade. As noites se passaram tensas e cheias de suspeitas. Ouviam-se ruídos na mata, galhos se quebrando e uivos distantes. Vinícius e os outros mantinham-se alertas, vasculhando a escuridão com seus feixes de luz, esperando encontrar qualquer sinal do misterioso assassino. Embora não tenham encontrado o responsável pelos ataques, a presença constante dos vigias parecia ter um efeito dissuasor. Os rumores do lobisomem diminuíram gradualmente, e a comunidade começou a recuperar um pouco de tranquilidade. Enquanto a vida voltava ao normal, Vinícius continuou a se esforçar para melhorar sua situação. Ele procurou oportunidades de estudo e qualificação profissional, buscando ampliar suas opções de emprego e alcançar uma vida mais estável. Ele acreditava que, através do conhecimento e do trabalho árduo, poderia superar as dificuldades que enfrentava diariamente. A história de Vinícius e de sua comunidade serviu como um exemplo de resiliência e união em prol da adversidade. Eles provaram que, mesmo em meio às trevas, é possível encontrar luz e força para seguir em frente. E assim, Vinícius continuou sua jornada, sabendo que a vida era repleta de obstáculos, mas também de oportunidades.
Ele aprendeu a valorizar cada pequena conquista e a nunca perder a esperança de alcançar seus sonhos, não importando o quão desafiador o caminho possa parecer. E assim termina mais essa história de lobisomem do canal Escuridão Macabra. Se você ficou até aqui, significa que gostou do vídeo, então se tiver gostado, eu te convido a fazer parte da família Escuridão Macabra. Se inscreva no canal e ative o sininho, para que assim que sair um novo vídeo no canal, o YouTube te informe imediatamente. Se não for pedir muito, compartilhe este vídeo o máximo que puder, e para fortalecer o canal, deixe o seu like. A família Escuridão Macabra agradece de coração. Agora vai aparecer 2 vídeos, um deles, sou eu que estou indicando, e o outro é o próprio YouTube. Clique em algum deles, assista até o final e deixe um comentário dizendo o que achou. Muito obrigado e até o próximo vídeo.